pessoal, eu sou Gessé Palma e este é mais um vídeo da série Temas Atuais. E hoje eu quero conversar com você a respeito da fome dentro desse contexto da pandemia. Todos nós, no mundo todo, estamos vivendo essa situação terrível que é a pandemia do Covid-19. Em todo lugar do mundo, a forma de contenção é a quarentena. Os países optam por quarentenas totais, outras parciais, horizontais, verticais. Existem várias maneiras de se aplicar isso na população. E isso tem trazido um reflexo muito grande em todo o mundo. Nós temos notícias do mundo inteiro que nos chegam na palma da mão a respeito do que tem acontecido em vários lugares do mundo. E hoje eu li no site Gospel Prime uma coisa que me deixou muito triste a respeito do que está acontecendo com a Igreja de Jesus lá dentro da Índia. Eu quero ler 2 relatos para você hoje a respeito disso, tá bom? O primeiro diz assim, a respeito do desabafo de um dos irmãos de lá. A maioria dos membros da igreja são assalariados diários e nenhum trabalho para o dia significa comida para o dia. As famílias dos pastores estão sofrendo mais. Essa frase me chamou muita atenção porque ela diz assim: assalariado diário e nenhum trabalho para o dia significa comida para o dia. Uma outra pessoa disse assim: não temos o suficiente para alimentar nossos filhos. Isso também é um assunto atual. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos passando por essa mesma situação. Uns em um grau maior, outros em um grau menor. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos compreender esse contexto que nós estamos vivenciando. E às vezes você vai dizer assim, mas eu nem sempre posso ajudar de forma financeira. Eu nem sempre posso enviar uma ajuda financeira e tal. Mas existe uma coisa muito mais poderosa do que uma ajuda financeira. É a nossa oração. A Igreja de Jesus precisa aprender a orar pelos outros. Isso se chama intercessão. Em um dos meus vídeos a respeito dos elementos da oração, eu falo sobre a intercessão, de interceder. Interceder não é pedir por si só ou por si próprio, é pedir pelo outro. Pedimos pelas pessoas da nossa casa, pedimos pelas pessoas da nossa família, pedimos pelas pessoas do nosso bairro, pelos amigos, pelos vizinhos, e assim vamos intercedendo, e assim vamos pedindo. Nós precisamos usar essa arma. Como eu disse, muitas vezes não temos condições, de pegar o dinheiro e enviar para alguém, ou dar para alguém, ajudar alguém. Não temos essa condição, mas temos a oração como arma primordial. Se nós orarmos, Deus vai atender. Então a igreja precisa aprender a interceder. A igreja precisa aprender a orar. Muitos nem sabem que existem pessoas em outros lugares do mundo que precisam não somente da nossa ajuda financeira, mas também da nossa oração. E aqui cabe alguns pontos que precisamos refletir. O primeiro deles é que muitos nem sabem que existem pessoas cristãs que passam por tamanha dificuldade no mundo afora. Não sabem, porque estão tão centralizadas em si mesmas, pedindo para si, e eu digo para você que isso não é errado, não. Nós temos que pedir para nós, mas estão tão centradas pedindo para si que esquecem de olhar para os outros, esquecem de olhar para as outras pessoas. Eu estou usando o exemplo aqui da Índia, mas pode ser uma pessoa que mora do seu lado, pode ser um parente teu, pode ser um amigo teu que esteja realmente precisando da sua ajuda. E você precisa ajudar. Como eu disse, talvez não é uma condição financeira, mas através da sua oração, através da sua intercessão. O segundo ponto, muitos se sabem que existem pessoas passando por necessidades e dificuldades,
não pensam em ajudar de alguma forma e nem imaginam que precisam orar por essas pessoas. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Significa que antes de dormir, 1 minuto antes de você dormir, ao orar por essas pessoas, já vai ter um grande efeito espiritual na vida delas. Antes de almoçar, ao se levantar, ao buscar a Deus na sua igreja, na sua célula, nos cultos online, se você pedir por essas pessoas, Deus vai fazer algo na vida delas. E uma outra coisa importante e interessante, que é um ponto de pensamento, um ponto de reflexão, é que nós somos tão conectados através da internet e das mídias sociais, somos tão conectados e ao mesmo tempo estamos tão separados. Somos tão íntimos através das mídias sociais, como eu falei, através da internet, somos tão íntimos, mas ao mesmo tempo estamos tão longe uns dos outros. E isso é um ponto que nós precisamos refletir e muito. E que esta quarentena sirva como para você aprender, para nós aprendermos, de que somos muito conectados, sim, mas ao mesmo tempo estamos muito longe um do outro. Precisamos aprender a estar perto, talvez nem tanto conectados, nem tão conectados, mas mais íntimo, mais perto das pessoas, porque dessa forma vamos entender, vamos aprender, vamos reconhecer, vamos saber o que podemos fazer e como podemos fazer para ajudar quem precisa. A pergunta é, então, o que nós podemos fazer nessa situação? A primeira coisa é despertar a nossa consciência, estarmos conscientes de que existem pessoas, não só do outro lado do mundo, mas talvez pertinho de nós, que precisam da nossa ajuda. Talvez, como eu estou falando, não há como usar a força financeira, a maneira financeira, né? Ajuda financeira para ajudar essas pessoas, mas ajudá-las de forma espiritual, orando por elas. E isso nos leva ao segundo ponto, que é orar, interceder, ajudar em oração estas pessoas. Para um minutinho e pensa aí, quantas pessoas você se lembra do seu círculo de amizades durante o dia, sem estar conectado na internet, que você se lembra delas e ao mesmo tempo ora por elas quando você se lembra. Você sabia que às vezes Deus nos faz lembrar de pessoas para termos aquele momento de oração por elas e interceder por elas? Isso pode acontecer. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, trabalhando em casa, né? Agora esse home office aí, trabalhando em casa, de repente vem na nossa mente, nos lembramos de alguém, então o que fazemos? Deixamos para lá, nossa, estou lembrando de alguém. Não, esse é o momento de parar e por 30 segundos que seja dizer, Deus, abençoe esta pessoa que eu estou me lembrando agora, seja meu amigo, meu parente, seja quem for. Deus usa a nossa memória, Deus usa nossas lembranças para nos fazer orar pelas pessoas ao qual nós estamos pensando naquele momento. Isso é muito importante. E mais uma coisa que nós podemos fazer é entender que isso é uma ação da Igreja de Jesus. Nós precisamos compreender que não só precisamos estar na igreja, mas também ser igreja. Isso faz parte da Igreja de Jesus. Volto a repetir, às vezes não podemos ajudar de forma financeira, mas podemos ajudar através das nossas orações. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, uma palavra que é citada muitas vezes, mas não é muito praticada. Jesus disse assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Preste atenção, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então isso é muito importante. O entendimento dessa palavra é algo muito importante, porque podemos ajudar, podemos ser cristãos de verdade, talvez ajudando com alguma coisa, mas se não podemos ajudar com alguma coisa, podemos orar.
podemos orar e pedir que Jesus visite estas pessoas aonde quer que elas estejam. O apóstolo Tiago, ele nos ensina no seu livro, no capítulo 2, assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras ou as ações? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que Tiago está falando? Que não adianta somente dizer, eu tenho fé, eu acredito em Jesus, mas você precisa praticar, precisa ajudar, precisa levantar, de ajudar a levantar a carga do irmão, ajudar mutuamente, não é? Às vezes a carga dele está pesada e nós podemos aliviar esta carga carregando junto com ele nesta situação. Então pense nisso, faça disso um ponto de reflexão e vamos ser diferentes. Não vamos estar somente na igreja, mas vamos também ser igreja.